Olá, amigos, aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do Café com Espiritismo. O nosso assunto de hoje é uma das obsessões mais graves dentre as catalogadas por Kardec. Estamos falando da fascinação. Alguém que esteja passando por esse processo sofre de uma grande perturbação, porque fica cego aos equívocos que esteja cometendo, sob a influência do espírito malfeitor. Em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, Kardec escreveu: a fascinação tem consequências muito graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até ao ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora erro acreditar que a este gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Dela não se acham isento nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes sob outros aspectos, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência eles sofrem. A fascinação é uma das obsessões mais graves, justamente porque o obsediado é incapaz de se perceber nesse processo. E isso prejudica em muito todo tipo de auxílio que lhe queiram dar. Na obsessão simples, o próprio obsediado pode se perceber nessa condição, o que facilita com que ele procure a ajuda. Na subjugação, por outro lado, o obsediado está completamente anestesiado em seu livre-arbítrio, mas a condição em que ele está é clara para todos e então os outros escolhem a ajuda por ele. Mas na fascinação, a pessoa parece sóbria, todavia refuta todo tipo de ajuda que lhe queiram dar. O fascinado não acha, ele tem certeza de que está no caminho certo. Tem os melhores argumentos para sustentar o seu ponto de vista, sem perceber que muitas vezes o produto das suas ações mais atrapalha do que ajuda a marcha da caridade e do bem. Tem uma confiança tão cega no que faz que é capaz de desconsiderar os melhores conselhos, vindos mesmo daqueles a quem antes ele admirava e reconhecia a sabedoria. Mas a questão essencial aqui é perceber que a brecha para o processo de fascinação é quando nós alimentamos algo que nós adoramos fazer ou nós alimentamos um sentimento que nós adoramos sentir e que pelo excesso nos distancia do bem e do amor ao próximo. Nenhum espírito conseguirá nos fascinar por algo do qual não temos interesse. Não. É justamente por termos um interesse apaixonado em determinado assunto que um espírito consegue nos limitar a visão, insuflando todo tipo de argumento para que continuemos naquele caminho, aumentando sempre a intensidade. A questão fica um pouco mais delicada quando consideramos que, em alguns casos, de fato as pessoas à nossa volta podem estar equivocadas e nós estarmos certos. Por exemplo, suponha o nosso querido Chico Xavier. Muitos disseram que a forma com que ele conduzia a situação estava errada, que ele estava sendo enganado, e etc, etc. Todavia, ele insistiu e se tornou exemplo de fé. O fascinado também insiste.
tendo até mesmo uma visão de que quanto mais tentarem fazer ele parar, mais ele terá certeza de que está no caminho certo. É tênue a linha que separa uma fé robusta, que não se detém apesar das resistências que encontra, e da pessoa fascinada. Por conta disso, julgamos que será sempre útil ponderar os conselhos das pessoas à nossa volta. Como diz Kardec, o único que não percebe o processo de fascinação é o próprio obsediado. Por isso, o espírito tenta afastá-lo de todos quantos lhe possam abrir os olhos. Atentemos, portanto, aos nossos sentimentos com aqueles a quem antes tínhamos grande afeição e agora se parecem como que inimigos. A verdadeira inspiração do bem jamais fará com que afastemos de companheiros queridos e que desejam o nosso bem. Mas também pensamos que, além disso, temos sempre de ponderar a consequência das nossas ações. Muitas vezes, nos enchemos de argumentos, dados, pesquisas para sustentar uma conduta que tão somente favorece a vaidade, a desunião, a exclusão de pessoas, a ofensa direta ou indireta, fazendo-nos cegos aos conselhos de Jesus. Orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos. Quando alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Quem quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o menor na terra, e assim por diante. A causa do Cristo jamais será a da destruição pura e simples de pessoas e instituições. E nunca nos esqueçamos da oração sincera. Se Jesus foi capaz de restaurar a visão dos cegos do corpo, Ele há de nos favorecer a visão do espírito, lúcida e serena, para conseguirmos reagir bem às más influências que os outros queiram nos impor. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do Café com Espiritismo.